boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo essa live. Hoje a gente vai falar sobre a alfabetização. Esta é a segunda live. A primeira já foi postada anteriormente. Você pode, aqui na descrição desta live, encontrar o link para o outro vídeo anterior, onde a gente vai falar mais a alfabetização direcionada à questão da Base Nacional Comum Curricular, né, as normatizações. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gil Almeida, eu sou coordenadora pedagógica da Educação Infantil e dos anos finais. Também sou professora do ensino superior em pedagogia, sou formadora de professores no sentido geral, psicopedagoga, especialista em educação infantil. Então, sou uma apaixonada pela educação, como vocês podem perceber. E, por favor, se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal. Olha aqui se a palavra aqui embaixo está inscrever-se em vermelho, porque se estiver, você não se inscreveu ainda, então é hora. Também aciona o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de tudo que é postado aqui no canal. Então, vamos começar a nossa fala de hoje, dessa questão do alfabetizar, né? Na outra live, a gente já começou pensando a alfabetização enquanto um processo, iniciando lá nas experiências familiares, com a fala, a leitura dos familiares, a criança percebe que aquilo que está escrito é algo que pode ser lido, então ela começa a ter essa percepção, isso se fortalece na educação infantil, com o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, onde a criança vive várias experiências de cantigas, de parlendas, mas o momento específico da alfabetização são os 2 primeiros anos do ensino fundamental, anos iniciais, né? A gente sabe disso, que é onde, inclusive, deveria finalizar o processo de alfabetização, mas às vezes ele se estende um pouquinho mais, dependendo da criança. E a alfabetização, ela precisa ser vista como um processo, né? Por quê? Porque ela não começa e termina de uma hora para outra, ela tem um prazo muito longo e necessário para a criança ir amadurecendo, inclusive a percepção de que aquilo que a gente fala é escrito, aquilo que é escrito a gente pode ler. Então, essa é uma aprendizagem que ela não é simples, ela não é natural, né? Ler e escrever não é simples nem é natural, ela é um processo. E a gente precisa ter um ambiente preparado para a criança ler e escrever, seguindo todos os caminhos, que a normatização nos oferece, a base nacional, e, claro, usando toda a nossa criatividade de educadores, isso é muito importante. E a gente precisa entender que a alfabetização ela não deve ser forçada, ela não deve ser apresentada à criança no momento em que ela não tem os desenvolvimentos necessários, as habilidades necessárias. Às vezes a criança não tem nem o equilíbrio corporal, ela nem segura muito bem ainda o corpo, ela ainda não tem essa percepção muito bem resolvida e a criança já é apresentada a um lápis e tem que ler e tem que escrever, só que isso é muito cedo, e acaba tendo efeitos que não são os efeitos esperados, né? Porque ela precisa de vários outros desenvolvimentos. Os desenvolvimentos da coordenação motora fina também são fundamentais para que a criança possa segurar o lápis. Então, ela tem que entender que com o lápis ela vai escrever algo que pode ser lido, algo que pode ser, né, falado. Então, esse é um processo que é complexo. Então, por ser complexo, ele precisa chegar no tempo adequado. Outra coisa muito importante e que a Base Nacional Comum Curricular ela reforça é a questão das letras. O nome das letras não é a coisa mais importante. Né? O nome das letras não é a coisa mais importante. E a gente se preocupa muito com a criança recitar todas as letras na sua sequência. E às vezes a gente perde tempo, em vez de estar fazendo outros trabalhos mais importantes no momento adequado, a gente está se preocupando com a criança memorizar essa sequência de letras. Isso não ajuda muito, porque o som da letra e o nome da letra são diferentes,
As vogais, elas ainda parecem, né? As vogais têm outros sons, né? Por exemplo, o A tem 3 sons, mas não é a mesma coisa, né? As consoantes, elas não têm o mesmo som do nome. São bem diferentes, inclusive. E então a percepção dos sons ela é muito mais importante do que o nome da letra. A criança consegue aprender a ler e escrever e não saber muito bem ainda o nome das letras. Isso é possível. Inclusive, se a gente pensar no método montessoriano, ele trabalha com essa percepção: sons, escrita, leitura. E depois, nome das letras lá na frente. Né? E, assim, o método Montessori, a gente sabe que ele é reconhecido no mundo inteiro, é um método muito sério, que respeita os momentos da criança, as fases da criança. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração na nossa prática, né? É algo que a gente precisa pensar como a gente vai fazer isso. E, claro, para que a gente pense essa questão da consciência fonológica, a gente precisa entender o que é consciência fonológica, né? Porque a nossa reflexão hoje é justamente essa: entender o processo de alfabetização e, junto a isso, passando pela fase de desenvolver a consciência fonológica nas crianças. Então, para isso, o adulto, mais uma vez, precisa estar preparado. E esse adulto que alfabetiza hoje, a maioria deles, a maioria mesmo, não teve essa formação na graduação, na faculdade. Alguns fizeram pós-graduação e aí sim tiveram essa formação sobre consciência fonológica, mas nem sempre isso foi uma aprendizagem que a gente teve na universidade. E é difícil, porque nós somos acostumados aos nomes das letras. E aí, de repente, a gente tem que começar a pensar que letras têm sons. Né? A gente não pensava sobre isso. Então, a consciência fonológica, conceitualmente falando, é a habilidade da gente manipular os sons da nossa língua. Né? E isso capacita a gente a percepção dos sons de uma palavra. São as sílabas, por exemplo, e as próprias letras. E quando nos tornamos conscientes fonologicamente, nós temos ciência de que existem termos longos, né, palavras grandes, palavras pequenas, que existem frases, que existe uma segmentação lógica na fala, e que existem palavras que se iniciam iguais, que existem palavras que terminam iguais, existem palavras que compartilham sons. Né? O som do meio é igual ao som do outro meio. Quando a gente retira um pedaço de uma que junta com a outra, da outra palavra. Então, essa manipulação, esse pensar, analisar, manipular os sons das palavras é a consciência fonológica. Né? E a consciência fonêmica, por sua vez, é aquilo que se refere aos sons das letras, os sons individuais. E a consciência fonológica é, sim, um dos pré-requisitos para a alfabetização. Né? As habilidades de consciência fonológica e fonêmica, a gente precisa conhecê-las bem, que tem a ver com a rima, que é aquelas palavras que terminam parecidas, né? Parecidas. Caminhão, avião, botão. Então, a criança vai entendendo. E não é a última sílaba, são os últimos sons, né? Dependem. A literação, que aí tem a ver com o som inicial das palavras. A segmentação de sílabas, palavras e sentenças, né, separando um do outro. Então, a criança vai começar a entender que as palavras são separadinhas. As partidas, né, o ritmo, tudo isso tem a ver com a consciência fonológica e fonêmica. Os sons dos fonemas, veja que a gente vai afunilando, né? A mistura de fonemas, ou seja, colocando os sons juntos para fazer uma palavra, quando a gente mistura, né, as letras, que a gente forma uma palavra, e para formar uma palavra não pode ser os sons misturados, mas de qualquer maneira, precisa de uma segmentação específica.
que é a segmentação dos fonemas, né? Quando a gente forma uma palavra, se você troca um fonema para lá e leva outro para lá, já é uma outra coisa. Às vezes uma outra palavra, às vezes não é palavra alguma, é uma pseudo-palavra. E a manipulação desses fonemas, né? Tirando, colocando, modificando. Então, isso é muito importante para que a criança já consiga fazer isso antes do processo de realmente ler e escrever. São processos anteriores, né? E sobre a consciência fonêmica, né? A gente precisa saber, na língua portuguesa existem 31 fonemas, 12 relativos às vogais, 19 relativos às consoantes, incluindo aqueles sons representados por combinações, como o caso do NH, do LH, né? E entre vários outros que a gente tem, os dígrafos. E os sons, eles estão catalogados e representados lá no alfabeto fonético internacional. E existe aquelas terminologias para a gente ler, né? Aquelas barrazinhas, que tem os sinais fonéticos dentro. Então, a gente precisa entender daquilo. Não é para a gente ensinar para as crianças, óbvio, né? É para nós. E a gente tem que entender aquela simbologia, porque para nós essa aprendizagem é nossa, para a gente dominar bem esses sons, as pronúncias e as representações deles. E com isso, a gente vai ter um norte de como fazer esse trabalho da consciência fonológica e fazer bem um trabalho que tenha sentido para a criança. Tem um livro que eu até prometi mostrar no outro vídeo, na outra live que a gente fez sobre a alfabetização, que é o livro de Arthur Gomes de Moraes, esse livro aqui. Acredito que esteja bem direitinho. Esse livro é maravilhoso, né? Você começa a ler, você enlouquece, porque você quer saber tudo até o final. Ele traz várias pesquisas sobre consciência fonológica. É um livro que eu super indico. Não é um livro caro, você pode comprar na Amazon. Em várias outras lojas virtuais, presenciais, dá para comprar. Então, é um livro que vai ajudar muito você a entender esse processo de como trabalhar a consciência fonológica, como ela funciona. E aí a gente precisa saber como ajudar a desenvolver a consciência fonológica nas crianças, né? Primeiro, a gente precisa se certificar como está essa competência fonológica nas nossas crianças, na nossa turma. Porque sempre a gente tem que pensar a partir de onde a gente está, né? Não nós enquanto adultos, né? Mas nós enquanto a nossa turma. A nossa turma está assim. Ela precisava ter feito alguns trabalhos de consciência fonológica no ano anterior, mas não foi feito. Não foi feito, tem que ser feito agora. Né? E eu preciso saber como faz isso. Tanto é que quando eu faço formação sobre alfabetização especificamente, eu sempre falo do processo todinho, de como acontece na educação infantil, essa preparação para a alfabetização. Por quê? Porque o pedagogo que trabalha no primeiro ano, ele tem que saber sobre o desenvolvimento que acontece lá nos campos de experiências, porque se houver alguma lacuna, ele precisa fechar isso. O pedagogo que trabalha no segundo ano, ele precisa saber fechar as lacunas das habilidades que não foram trabalhadas no primeiro ano, ou que foram trabalhadas e a criança não conseguiu alcançar. Então, é necessário. Eu não posso, eu só vou me preocupar com isso. Não, isso não é o papel de quem está educando e que está preparando e alfabetizando uma criança. Então, depois que a gente conhece a nossa criança, a gente precisa fazer atividades que as ajudem a desenvolver essas capacidades sonoras. Então, vê qual é a questão, depois começa a fazer essas atividades. Atividades de reconhecimento de sons iniciais, de sons finais. Pode trabalhar com frases sem sentidos mesmo, fazendo sempre com a mesma letrinha, várias palavras sem sentido e a criança sai repetindo. Por exemplo, eu coloquei aqui na minha apresentação uma frase que diz assim, Dodô, dou, dores a doninha. Isso é uma brincadeira, tá? Isso aqui não é, por exemplo, um texto que você está usando para alfabetizar.
né? Não é tipo os gêneros textuais que você utiliza, não é as poesias, os bilhetes, não é. Isso aqui é só uma brincadeira. A criança sabe que você está trabalhando com ela só os sons. Tá bom? Então, tem que ficar claro isso. Que não é, você não está fazendo um retorno às cartilhas lá do passado, não é isso, de forma alguma. E aí, fazer rimas, incentivar ler livros com rimas, praticar os sons das letras com as crianças, não precisa ser todos ao mesmo tempo, mas você está lá trabalhando gênero textual, poesia, aí trouxe uma poesia que trabalha o vento, não sei o que, não sei o que, aí está falando V, né? Vai pronunciando com a criança, V, né? E faz esse som, o som que vibra, ajuda as crianças a colocar os dedinhos aqui no pescoço, né? Sentindo a vibração. E aos poucos elas vão percebendo isso, elas vão entendendo como uma brincadeira, porque tudo é uma brincadeira para as crianças, e é uma brincadeira que aprende, uma brincadeira que se desenvolve. Isso é maravilhoso, né? Então, resumindo essa parte, você tem que realmente olhar a sua criança e o que é que ela precisa para desenvolver essas habilidades. Né? O que é que ela precisa estudar? São os sons das letras ou os sons de letras específicas? É a rima ainda? É a literação? Então, o que é que a minha criança não sabe? E, claro, a gente precisa entender que a consciência fonológica é um assunto sério, que não são, quando você está nessa parte sistematizada, quando você já está alfabetizando, não é somente as músicas, as parlendas que vão dar conta. Elas são parte do processo e elas vão ajudar consideravelmente, mas não é só isso. Você precisa verificar se a criança está entendendo. Você precisa repetir também. Você precisa produzir memória na criança. Então, todos os dias, ou pelo menos 3, 4 dias por semana, trabalhe essa consciência fonológica, coloque no seu planejamento isso. Porque assim você vai garantir que todas as crianças, aos poucos, se equiparem, né? Entendam o que é o som das palavras. E aí, nos estudos, né, você vai perceber, e aí, mais uma vez, né, o nosso livro, do Arthur Gomes de Moraes, o som é diferente da escrita. Por exemplo, você vai lá, né, na sua fala, vamos descobrir sons que começam com bó. Bó é a primeira sílaba, né, não é o primeiro fonema. Aí a criança faz bolo. Não é o mesmo som. Bota, bolo. Ela é explosiva do mesmo jeito, bilabial, né? O iniciozinho, mas um é O, outro é O. Você vai dizer para a criança dar errado? Não, não precisa. Vocês olhem, é muito parecido. Por isso que a gente às vezes se confunde. Preste atenção. Bota, bo. Aí faz esse biquinho. Mostra para a criança que é diferente. Até o movimento fonoarticulatório é diferente. Então, você precisa conhecer bem para poder fazer o trabalho adequadamente. Outro exemplo. Xícara começa com X. Chinelo começa com CH. Mas veja o som. Xícara, chinelo. São diferentes? Não são iguais. Então, é isso que você tem que entender. Por isso, você não pode utilizar na hora da consciência fonológica escrita, porque a criança vai se confundir. Se ela disser, professora, tia, seja lá como ela te chame, xícara se escreve com X e chinelo se escreve com CH. Aí você diz, é verdade, você tem toda a razão, mas vamos prestar atenção ao som. O som é o mesmo. A letrinha é diferente, mas o som
é o mesmo. Então, você sempre vai nesse sentido. Não precisa dizer à criança, agora a gente está trabalhando consciência fonológica, isso aí está errado. Não, você precisa dizer o que a criança está confundindo. Né? Você tem que ser claro com ela e objetivo, até para ela não entender, eu estou errada, né? E já frustra, e aí já é um momento tão difícil, tão complexo na vida da criança que ela não precisa desses sofrimentos. Então, essa é a parte da consciência fonológica que a gente tem que ter muita atenção, trabalhar de uma forma assim, todos os dias, repetitivas mesmo, para que as crianças entendam bem isso aí. Elas entendendo bem, estando muito bem na consciência fonológica, a parte do ler e escrever vai ser muito mais simples. Tem uma fonoaudióloga que eu gosto muito, que é Diana Faria. Ela é uma youtuber famosa, tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, e ela fala muito sobre essa questão da consciência fonológica. Então, indica vocês procurar e ver vídeos dela, vai ajudar muito, muito mesmo. Eu aprendi muito com a Diana Faria, ela é muito boa mesmo. Tem muita experiência, tem livro escrito, muitas pesquisas. Então, vai ajudar consideravelmente vocês. E aí, fechando a nossa aulinha de hoje, a gente trabalhou com a alfabetização, né, no sentido da consciência fonológica, do livro Arthur Gomes de Moraes. E eu tinha ficado devendo do outro vídeo este livro aqui, que provavelmente eu ainda vou mostrar no próximo vídeo sobre alfabetização, que é o livro Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene, sei lá como se pronuncia, ele é francês, é um neurocientista assim, que está sendo muito lido atualmente, e é maravilhoso o livro. Tá? É outro livro que a gente não quer parar de ler. Foi uma aquisição assim maravilhosa que eu fiz e que não me arrependo e que eu super indico para vocês. Então, gente, vamos fechando este vídeo agora, que já está bem longo, eu sei que é. E curtam, compartilhem, manda para todo mundo que precisar. E logo, logo a gente vai estar de volta para fechar esse ciclo da alfabetização. Então, grande beijo para vocês e até mais.